Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje é o seguinte, a gente está chegando mais um final, né? Ao final dos nossos estudos. E eu queria, hoje a nossa aula a gente vê a questão de fração, viu gente? Até no livro, né, no nosso livro tem, só que assim, é muito corrido, não dá pra gente ver a fundo. Mas aí pelo menos para vocês terem uma noção de fração, tá bom? Então assim, primeiro o que é uma fração, né? Fração acho que todos sabem, né? Aquela partezinha em que a gente usa um traçozinho, né? Tem um número em cima e um número embaixo. Então aí nós temos que conhecer também e aprender os nomes, né, da fração. Então assim, na verdade a fração nada mais é que uma divisão, né? Que tipo de divisão, na verdade? Ela é representada matematicamente de forma diferente. Ela indica, na verdade, né? Ela indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. Ou seja, como diz assim, essa partezinha aqui, né? Onde ela indica em quantas partes o todo foi dividido. E essa parte é interessante porque assim, em cima disso nós podemos saber quem é o numerador, quem é o denominador, né? Isso é bem interessante vocês ficarem atentos, né? Aprenderem a diferenciar, porque aí já fica bem mais fácil. Então assim, em uma fração, tem um exemplo aqui, esse desenho, eu tenho aqui 2, né? O 2 em cima e um 4 embaixo. Então, o que é que nós temos aqui nessa fração? Primeiro, vamos aprender a fazer a leitura dessa fração, né? Como identificar uma fração. E na próxima vamos ver os tipos de frações, né? Quais são os tipos que nós temos de frações. Volto a dizer que a nossa não vai dar para a gente bem a fundo, mas vamos passar vamos ver umas partezinhas necessárias para que vocês possam entender. Então, eu tenho, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 e tenho 4. Quem é o numerador e quem é o denominador de uma fração? Eu vou botar aqui o títulozinho, né? Frações. Pronto. Esse é o nosso assunto. Então, assim, nesse exemplo aqui nós temos o 2 e o 4, como eu já falei. E a primeira coisa que nós temos que saber aqui é quem é o 2 é o que na fração, esse 4, né? O de cima, vamos colocar assim, não exatamente o 2. O de cima é o que e o de baixo é o que. Então, em frações, nós temos o número que fica em cima, todos eles, independente do número, é sempre denominado de numerador, tá? Ele é numerador. Então, deixa eu colocar aqui, colocando numerador. E a parte de baixo, sempre da fração, toda a parte de baixo ela é conhecida como denominador. Pronto. Esses são os dois elementos cruciais para que a gente comece a resolver uma fração, tá? Primeiro identificar, porque assim, existem vários casos de algumas questões em que fala, o numerador, eu tenho uma fração em que o numerador é o número 7 e o denominador é o número 8, né? Como é que eu represento essa fração? Então, vocês sabendo dessa partezinha aqui, né, da identificação, de como identificar uma fração, né, onde aqui daqui a pouco nós vamos para uma parte em que ela indica, né, como é que ela faz para identificar o todo, para dividir. Então, primeira parte, conhecer os elementos de uma fração, tá? Numerador e denominador. Vamos agora ver um exemplo aqui de como vai ser, de como dividir uma fração, como representar essa fração aqui. Por